O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos hoje com a carta de São Tiago, que eu falei ontem, que é uma carta muito importante, muito prática. É uma carta que realmente Lutero não gostava muito, porque ele fala das obras, né? Lutero foi quem bateu muito na tecla da solus fide, só a fé, não precisa de obras, inspirado na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, que na verdade é uma má interpretação das obras, como eu disse antes, né? As obras não servem como mérito, mas as obras têm que existir como consequência da fé. Quem tem fé e não tem obras boas é porque não tem fé de verdade, né? Então é isso que a gente tem que entender. E agora São Tiago está dizendo que nós não devemos fazer acepção de pessoas, ou seja, agir, fazer o bem, pensando em receber algo em troca. Com pessoas ricas, achando que a gente pode depois, né? Ou poderosas, que têm poder. Mas pelo contrário, que se nós fizermos algo aos pobres que não tem nada para retribuir, é o próprio Deus que nos retribui. E se nós fizermos a acepção de pessoas, o que vai acontecer? É que já está pago o nosso ato, né? A nossa ação já foi paga. Além disso, Deus vai nos julgar de uma forma mais severa, porque nós fomos sempre interesseiros. E não vos tornastes juiz com critérios injustos? Isso pode acontecer em qualquer um, né? A tentação de sempre, o padre pode criar uns critérios para manter os ricos, para dar os dízimos, né? Não pode? Pode, velho. Mudar a verdade. Não, para isso aí eu não posso, meu dízimo é alto. Se eu falar isso, ele vai deixar a igreja. É uma tentação, não? Sim, claro que sim. Por isso que é importante que todos os leigos rezem pelos padres, para que sejam fiéis com todos, né? Para que não tenha medo. Porque, na verdade, quem sustenta a igreja é a providência divina. Se o padre tem essa consciência, quem sustenta a igreja, ele vai falar a verdade para todos. Não é? Tratar bem todos também. Não é que tem que tratar mal quem é rico, né? Trata bem os pobres e ricos. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, os ricos, tem muitos ricos que são miseráveis de tanta falta de amor, carência, de não conhecer a fé. Ela dizia muito isso. Não pensem que
a miséria é só material. Existe a miséria do coração, a falta de amor. Então, o padre tem que ser pastor de ambos. Tratar ambos com a verdade. Doa quem doer. Falar o que tem que ser falado. Né? As homilias, inclusive puxar a orelha quando for preciso. De ambos. Mas nunca fazer acepção de pessoas. Nunca. Também no trabalho. Tem gente que gosta de ficar puxando o saco do patrão e fazendo fofoca do colega de trabalho. Para se sair na frente. É muito horrível, né? É feio isso. Agora, digo uma coisa. Para fugir desse tipo de comportamento, não tentem com as suas próprias forças. A gente não presta naturalmente, viu? Só a graça de Deus. Só Deus pode nos dar essa capacidade de não importar, não fazer acepção de pessoas e de não querer nada em troca. Nós, naturalmente, somos interesseiros. Não se iludam. Essa lutinha, eu vou lutar para mudar, esquece. Ou você recebe a graça pela oração, né, para mudar, ou você vai ser sempre interesseiro. Viu? Ah, mas o senhor é pessimista. Não, sou realista. A gente não presta naturalmente. Só Deus é bom, né? Então, com a graça de Deus, Deus vai te dando a graça para você superar essa questão materialista e ver os bens sobrenaturais. Como é que você vai ser desapegado se você não está vendo os bens celestes sem rezar? Você não reza, por exemplo. Se você não tem uma vida de oração profunda. Você não vai nunca deixar de buscar seus interesses desse mundo. Para fazer isso tem que estar vendo outros bens, que é o céu. Né? Os santos cada vez mais viam bens celestiais. E por isso acabavam desapegando dos bens desse mundo. Inclusive da vida. Os mártires, né? Aqui no Evangelho, Jesus pergunta quem ele é. Uns falam uma outra coisa e Pedro fala, tu és o Messias. Jesus diz isso, mas não fala isso para todo mundo. Só que depois Jesus fala que vai ter que sofrer, morrer e depois ressuscitar. E lá vem Pedro dizendo, não, Senhor, né? Nós não deixaremos. E aí, Jesus, na mesma hora que elogia pela resposta, chama de Satanás. Afasta de mim, Satanás. Né? Toda ação contra o projeto de salvação é satânico. Tudo. Né? Deus tem um projeto de salvação da minha alma. Tudo que for contra, não sei se é infelizmente ou felizmente, com certeza no meu projeto de salvação tem provações pesadas. Fazer o quê? Se eu for contra esse projeto, é satânico. Né? Então, aqui, inclusive isso aqui é um critério de credibilidade do Evangelho. Porque na época saiu uma conversa que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus. Na hora de quando ele ressuscitou. Que os apóstolos mentiram, esconderam o corpo de Jesus. Né? Que ele não ressuscitou. E que eles inventaram o Evangelho. Então, esse aqui é um critério de que o Evangelho não foi inventado. É credível, de verdade. Por quê? Porque o chefe dos apóstolos deles, o chefe dos apóstolos foi chamado de Satanás. Se você inventa algo, jamais você colocaria o seu chefe para receber esse título, faça de mim Satanás. Eles usam isso como critério de credibilidade do Evangelho. E Pedro, sempre querendo se antecipar na sua humanidade, por isso que a gente tem que aprender muito com Pedro. Aqui não fala, mas é um momento em que Pedro fala que nós lutaremos por ti, né? Darei a vida, mas não vou deixar. E depois Pedro
acaba negando. Como a gente já sabe, a gente não presta, é melhor a gente falar que a gente vai negar Jesus mesmo se ele não ajudar, se ele não der a graça, e pedir a graça para ser fiel, né? Essa é a chave que nós temos para viver a nossa vida de oração com humildade. Se Pedro, que é Pedro, negou, quem somos nós? Claro que nós vamos negar também se Deus não der a graça. Então já pede a graça, para que nós sejamos perseverantes até o final.